Então, hoje eu combinei com a Maria Clara que eu vou terminar essa aula e não vou começar outra, porque senão vai ficar meio assuntos diferentes, não vai conseguir terminar outra, e parece que vocês têm uma prova, então vai vir a calhar isso, né? A gente tem aqui um convidado especial hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Luna. Deu para ver? Convidado especial. É a Luna. Né, Luna? Presta atenção danada nas aulas de gastro, hein? Não é que alguns de vocês aí. Muito bem. Ele fica em cima do vaso. Deixa eu tirar daqui. Olha lá. Tchau. Volta. Um homem velho desse agarrado numa gatinha, né? Coisa ridícula. Muito bem. Bom, pelo menos ela está com gato também. Então nós vamos falar agora da aftoral, que é estomatite aftosa recorrente, tá? Isso é um tema muito comum, né? Um caso clínico aqui, MTR, 32 anos, feminino. Opa, vou para gravar. Isso. Então, um caso clínico, aftoral recorrente, né, seguindo a aula. MTR, 32 anos, feminino, leucodérmica, bancária, natural, residente de Barbacena. A queixa principal afta na boca há mais de 15 anos, tá? Então, a paciente afirma aftoral há mais de 15 anos, 4 a 5 vezes ao ano, que persiste até por 10 dias. Olha só, praticamente de 2 em 2 meses, né? De 3 em 3 meses. Geralmente única, mas por vezes 2 a 3 aftas simultâneas. Então, a maioria das vezes única, mas pode dar simultâneo. No lábio, mucosa da bochecha e na língua. Inicia com ponto vermelho ardente e 1 a 2 dias após aparece a afta. Já fez vários tratamentos, mas as aftas recidivam. Afirma labilidade emocional do tipo estado de ansiedade que desencadeia, por vezes, o quadro de afta. Nega sintomas gástricos e intestinais. Nega diagnóstico prévio ou sintomas de doenças da tireoide, de intolerância alimentar por glúten, aftas genitais, doença ocular ou dermatológica, uso de prótese dentária e nega também o uso de aparelho ortodôntico. Então, vocês vão entender por que essas perguntas. Isso faz parte toda a anamnese de afta oral, tá? Fez recentemente uma endoscopia digestiva alta com resultado normal e exame histopatológico sem alterações. Mucosa gástrica proximal e distal. É um estômago normal. O exame da mucosa oral sem aftas no momento do exame, pós-diagnóstico, é uma estomatite aftosa recorrente, EAR. Muito bem. Então, o manejo da afta oral. Primeira coisa, você vai identificar se é uma afta com etiologia identificável ou, na maioria das vezes, afta oral sem etiologia identificável, a dita estomatite aftosa recorrente, EAR, tá? Então, você pode identificar a causa ou não. Então, vamos falar da afta oral com etiologia identificável, que você deve perguntar ao paciente se ele faz tratamento de tireoide, no caso a tireoidite, pode provocar doença autoimune, né? A doença de Bessa, de outra doença autoimune. Se ele está tratando de deficiência nutricional, vitamina B12, a baixa de vitamina B12 é uma causa importante de afta oral, tá?
Lembrando aí que os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a técnica bypass, né? Eu, por exemplo, sou bariátrico, pode ter deficiência de B12, tá certo? E isso é uma coisa muito simples de resolver, não é prejuízo nenhum à cirurgia. Quem tem doença de Crohn, tá? Porque a absorção da B12 no ilho terminal, onde o Crohn gosta muito de acometer, é reduzida, então reduz a absorção da B12. Celíacos também reduz a absorção de B12. Gastrite autoimune, gastrite atrófica, o que acontece? Reduz a gastrite atrófica, você produz menos fator intrínseco no estômago. O fator intrínseco é aquele que vai pegar a B12 da alimentação e vai levar até no intestino para ser absorvido, tá? Se a pessoa tem gastrite autoimune ou tem gastrite atrófica, e é comum as duas, né, a autoimune vir com a atrófica, produz menos fator intrínseco. Ora, então a B12 da alimentação é desperdiçada, tá? Então essas são informações importantes quando o paciente tem afta, tá? Estudar a deficiência nutricional por B12, tá certo? Às vezes ele fala, não sei. Não, eu não sei. Não tenho, não. Você tem algum tipo de gastrite? Tem. O tipo de gastrite que é? Acho que é atrófica. Às vezes o paciente não sabe informar. Pronto, mas aí ele deve ter deficiência de B12. O paciente que tem Crohn informa, eu tenho doença de Crohn. Então eu já explico um pouco a afta. A cirurgia bariátrica, se acontecer do paciente ser bariátrico, ele sabe explicar. É aquela que mexe no intestino, bypass, também chamada de capela, ou é aquela que não mexe no intestino, sleeve. O paciente geralmente sabe dizer se é sleeve ou não, tá? Então, essa técnica cirúrgica de bariátrica, ela dá deficiência de B12, se não tratada, que pode dar afta. Então, são situações, tá? A tiroidite de Hashimoto, que é o hipotiroidismo, se o paciente fala que usa Curan T4, Sintroid, Tetroid, pronto, ele pode estar com essa tireoide dele totalmente desequilibrada, provocando afta, né? Se tiver com TSH normal, não justificaria. Pacientes imunodeprimidos, né? Por exemplo, portador de AIDS, esse paciente tem tendência também a afta oral. Outra situação, glúten sensível, não só o celíaco, como o glúten sensível, é motivo da nossa próxima aula, intolerância alimentar, tá? A síndrome da ardência bucal, que é uma síndrome que a boca arde, o nome é exatamente esse, pode cursar com afta, tá? Se o paciente tem aparelho ortodôntico, escova mal, escova com muita agressividade, a escova é muito dura, velha, ou ele tem prótese dentária mal colocada, mal feita, ele pode ter afta por trauma, seja pelo aparelho, pela escovação errada ou por dentadura mal feita. Essa síndrome de PFAPA, que é febre, afta, faringite e íngua, né, que é a adenopatia, isso, na verdade, o pediatra que recebe. E a síndrome neutropênica, que que cursa nos pacientes que têm ou leucemia ou pós-quimioterapia, fazem radioterapia prolongada, então esses pacientes vão caindo os neutrófilos, tá? Tem 2, 3 mil neutrófilos, tanto pode ser na leucemia como em tratamento de câncer, e cursar com afta oral. Então são situações da afta que você identifica a causa. Então esse roteirinho aí, para vocês que atendem um paciente com afta, é importante vocês seguirem, tá? Muito bem. Afta oral com etiologia identificável, continuando. Aí, no caso, são patologias com ulcerações na cavidade oral, que é diferente da afta oral do dia a dia. O câncer de boca, tá? Câncer na língua, sífilis, tuberculose, Epstein-Barr, SIDA, né? Que é o CAPOS, gengivite ulcerativa necrotizante aguda, que tem uma sigla chamada GUNA, a mucocite por radioterapia, e o líquen plano. Então, são situações que é necessário você pedir auxílio da dermatologia, né? E é necessário fazer uma biópsia disso aí, exceto mucocite por radioterapia, que o paciente informa que fez radioterapia e a boca do paciente está toda arrebentada, afta para todo lado, logo depois da radioterapia, o diagnóstico é fácil, tá? Então, é afta oral com etiologia identificável, mas aí não é exatamente uma afta, são ulcerações, tem essa diferença aí, tá? Quando a gente identifica a causa, são essas aqui, ó, glúten, síndrome da ardência, trauma, tireoide,
BCD e a B12, que eu chamo atenção porque ela é muito comum e, sobretudo, nessas situações. Aí eu esqueci de falar aqui os vegetarianos e os veganos, né, porque não ingerem pouca carne, tá? Continuando aí. Bom, então, a aftoral sem etiologia identificável, quando você exclui essas possibilidades, na grande maioria dos casos, não coexistem essas causas, você não consegue identificar isso, tá? É recomendável você pedir exame de B12, o paciente vai consultar com você, você pede o exame e manda ele voltar. Não fecha diagnóstico ainda não, tá? O que não impede de tratar a afta dele, a gente vai ver mais à frente. Podendo identificar no máximo os fatores desencadeantes. Então, o que pode desencadear a afta sem etiologia identificável? Estresse emocional, né? A parte emocional está muito ruim, depressão, estado de ansiedade, transtorno bipolar, enfim, distimia. São situações em que a emoção fica lábil e ele desencadeia as crises de afta. O uso de limonada, laranja, abacaxi é muito comum, né? Alimentos ácidos prévios. Depois que abandona o tabagismo, também pode desencadear afta. Isso, então, é o que a gente chama de estomatite aftosa recorrente. Ora, mas por que existe essa doença se você não consegue dar uma etiologia identificável, né? Vamos lá. Primeiro conceito de estomatite aftosa recorrente. Afta oral que persista. Se alguém se enquadra nessa classificação aí, tá? Se quiser se autoacusar, pode falar aí. Porque é muito comum a afta, né? Afta oral que persista por 5 dias no mínimo, pode ser uma ou várias, com pelo menos 4 vezes ao ano, sem doença sistêmica associada que cursa com a afta oral. Então, esse é o conceito de afta oral, tá? Fica aí 5 dias, 3 em 3 meses, 4 por ano, né? Pode ser uma afta ou mais de uma. Apesar da ausência de causa definida, há uma influência direta, fatores imunológicos e mutações genéticas. Então, existe uma tendência genética e uma doença autoimune, tá? Daí explica por que ela pode cursar com tiroidite, com BCD, que são doenças autoimunes também. Doença celíaca, tá? Doença de Crohn, tudo doença autoimune, tá? Em 15 a 20% da população será acometida em algum momento. Relação afta-estômago é um grande mito, tá? Isso aí não procede. E as pessoas procuram um gastroenterologista porque está com afta, tá? Achando que é de estômago. Aí quando você, não é de estômago, e a sua doença chama estomatite aftosa recorrente, você não vai convencer nunca o seu João que a afta dele não é do estômago. Quando ele pergunta o nome, você responde, o nome correto, seu João, é estomatite, o nome correto, mas não tem nada a ver com o estômago. O seu João não vai acreditar em você, né? Então esse nome é um nome muito infeliz, né? Estomatite aftosa recorrente, já que está provado que não tem relação direta com o estômago. Alguns preferem afta oral recorrente, tá? Afta oral recorrente, para evitar o nome estomatite. Mas oficialmente o nome certo é estomatite, que eu também acho infeliz, porque é difícil comprovar que não tem nada a ver com o estômago e o nome só atrapalha. Vamos classificar a afta. Tem a afta menor, maior e aspertiforme. A menor, que corresponde a 80% dos casos, é menor que 1 centímetro, né? 10 milímetros, 1 centímetro. E pode durar de 5 a 15 dias, pode ser uma ou várias. Essa é a grande maioria dos casos. A afta maior, chamada afta de Sutton, corresponde a 10 a 15%, elas já são aftas que têm de 1 a 3 centímetros, 10 a 30 milímetros, tá? Pode ter 1 a 3 e pode perdurar em vários dias, de 2 a 6 semanas, tá bom? A afta herpetiforme, que é a menos incidente, são aftas pequenas, bem pequenas, 1 a 2 milímetros, porém são várias, e elas vão se unindo e formando aftas maiores. Vamos ver as fotos aqui. Então, menor, maior e herpetiforme. A localização, afta menor, são áreas não queratinizadas, como a mucosa da bochecha, né, mucosa jugal, lábio, língua e assoalho da boca. Já a afta maior e herpetiforme são áreas não queratinizadas e queratizadas. Por exemplo, pode pegar também pálate e gengiva. A grande maioria é a afta menor, na bochecha ou na língua. Então está aqui, uma afta menor, menos de 10 milímetros, tá? Essa aqui está quase com 10 milímetros, e olha em vermelho em volta, já está em processo de cicatrização.
Aqui é uma afta com mais de 10 milímetros, afta de Sutton, 15% das aftas, né? Mais de 10 milímetros, tá? E a afta é pertiforme. Olha só, são várias aftas, vão se unindo, né? Olha isso aqui, dói pra boa, hein? Bom, como é que é a evolução? Dói mesmo, Beatriz. Prodômico. A evolução prodômica. Isso é muito importante. Se você identificar a afta nesse período, você pode conseguir com que ela não abra, se você fizer o tratamento no período prodômico e pré-ulcerativo. Como é que é isso? Pode durar por 24 horas, uma ardência, um formigamento, uma hiperemia. Claro que isso aí, às vezes, você vai sentir com a ponta da língua, tá? A ponta da língua ajuda a identificar esse período prodômico e o período pré-ulcerativo. Se às vezes você aplica a pomada de corticoide nesse período, sobretudo no período prodômico, ela não se transforma em úlcera. Se depois de 2 dias ardeu, formigou, deu aquela bolinha vermelha, pré-ulcerou, aí ela já vai abrir. O ideal é você usar a pomada quando dá aquela bolinha vermelha que a pessoa sente com a ponta da língua, tá? Abriu, ulcerou, aí às vezes não adianta muito o remédio. E depois vem a cicatriz. Entenderam? Vamos falar de tratamento daqui a pouco. Agora, objetivo, prevenir a abertura da afta, acabei de falar isso, aliviar a dor, né? Cheio de afta, você alimentar, dói para alimentar, a cicatrização e a redução da frequência, fazer com que essa afta venha com menos frequência, tá? Então, e o principal, quando você identifica as doenças, causas da afta, tem que tratar as doenças, né? Então, B12, é fácil, você joga B12 lá em cima, a afta desaparece, tá? Esse tratamento é da EAE, é isso mesmo, da estomatite aftosa recorrente, isso. Então, tratar fatores encadeantes e doenças associadas. Tratamento tópico da afta, pode ser usado medicamentos naturais, do tipo própolis e camomila, né? O nome comercial de camomila é o Admuc, tá? Dá um alívio da dor, ajuda na cicatrização, mas o principal que ajuda na cicatrização são os corticoides. A triancinolona, o famoso Oncilon A em hora base, e a hidrocortisona, que é o gengilone. O efeito melhor é quando você aplica na pontinha vermelha, naquela elevação vermelha, que é a fase pré-ulcerativa, tá? Quando começa a formigar e vê que vai abrir. Então, o paciente tem que ter muita atenção. Lesão de difícil acesso, você pode fazer um bochecho com dexametasona solução, que é o Decadron, ou usar um remédio de asma, né, que você joga o spray lá na garganta, fluticasona ou beclometasona, mas esse tem todo aquele efeito colateral da absorção sistêmica, né? Quando é difícil acesso, geralmente os otorrinos que tratam, eles preferem Decadron. Você faz o bochecho e cospe, tá? E o tratamento sistêmico, como é que é feito, tá? Você pode usar 5 dias de prednisona, corticoide, 20 mg cada comprimido, usa 2 comprimidos durante 5 dias, tá certo? Claro que corticoide é ruim para o estômago, você vai usar um inibidor de bomba de próton, né? Um dexlansoprazol, esomeprazol qualquer, para proteger o estômago. Então, você usa 5 dias e para. Quando você usa corticoide 5 dias, você pode parar abruptamente. Mais de 5, 7 dias, você tem que dar uma caída, você tem que diminuir vagarosamente. Como? No tratamento da afta maior hipertiforme, não adianta só tratar 5 dias, não. Você tem de usar mais tempo, você tem de usar 30 dias. Então, você inicia com 60 e vai reduzindo até chegar a 2,5 mg. Então, como é que é isso? 60, 40, 20, 10, 5, 2,5. Tá? Então, de 5 dias você vai reduzindo. Pode começar com 40, passar para 20, 10, 5, 2,5. Pode começar com 60, reduzir para 40, 20, 10, 5, 2,5. É assim que a gente faz, tá? Pode durar, então, 30 a 40 dias esse tratamento. Mas, nesse caso, é na afta maior e na hipertiforme. A afta menor, geralmente, você usa 5 dias de prednisona 40 mg e resolve, tá? Isso esgotado o tratamento local, que eu já falei. Não deu certo o local, você passa para o sistema. Porém, quando a afta é maior e hipertiforme, eu já entro direto com o corticoide. Tratamento local para afta maior e hipertiforme, geralmente não adianta muito. O que é o levamisole? O levamisole
é um medicamento que originalmente ele é um antiparasitário, para tratar ascaris, né? Acontece que foi visto que ele é um imunossupressor. Ele adormece o anticorpo da afta, tá? Então, ele faz com que a afta, o anticorpo, né, entra em latência, não acorda e não provoca a afta. O problema é quando o anticorpo acorda e provoca a doença autoimune, né? É assim que se faz, na doença de Crohn, na espondilite e qualquer outra doença autoimune. Então, o medicamento é o levamisole, ele tem um nome comercial chamado de ascaridil, porque originalmente ele foi usado, e até hoje, para tratar ascaris, né? 150 miligramas, 1 ao dia por 3 dias, parar 11 dias e recomeçar, tá? Então, são essas opções para tratar a afta maior e apertiforme. A afta menor, essa é essa opção aqui, mas às vezes ela resolve com o tratamento local. Outros tratamentos, aqui são Malvatricin, que é um bochecho, tá? Esse aqui não tem no Brasil, que é Anlesaconox. E aqui alguns que é muito usados, mas com um efeito bem menor. Desses aqui, o Malvatricin, ele é o que é melhor. Da opção de talidomida, na verdade, é só dermatologista que tem direito a usar isso, que são medicamentos para hanseníase, né? Melhora a afta, mas é só mesmo os pacientes que têm hanseníase. A pentoxifilina aumenta a circulação da bochecha, né? É um medicamento que é um vasodilatador e aumenta a oxigenação de qualquer tecido lesado. Então, isso não é usado só para cicatrizar a afta, qualquer cicatrização. Mas esses três aqui a gente geralmente não usa, fica apenas citações. Aqui o que for para usar, além daquele tratamento, é o Malvatricin, que é um bochecho que ajuda, através do quinozol e da tirotricina, diminuir sobretudo a dor e o desconforto da afta, tá? Então, voltando ao caso da paciente. Ela retornou com os exames solicitados, todos dentro da normalidade. O hemograma estava normal, esses aqui são os exames que a gente pede. A vitamina B12 estava normal. O que é o anticorpo anticélula parietal? Se tem gastrite autoimune ou não. Se vem negativo, não reagente, não tem gastrite autoimune, tá? TSH, para ver se ela tem tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo, não tinha nada, anti-TPO também é para tireoide. O ácido fólico, para algum tipo de anemia. E para a doença celíaca, que a gente vai ver semana que vem, que são esses marcadores aí, anti-TTG IgA, anti-endomísio IgA, anti-gliadina IgA, IgA total e o fator antinúcleo, FAN é para qualquer doença autoimune, né? Então, todos foram negativos, né? A endoscopia que ela já tinha feito mostrou normal, biópsia gástrica normal, não tinha atrofia nenhuma no estômago. Então, nessa segunda, ou seja, fechou o diagnóstico de afta oral recorrente, estomatite aftosa recorrente. Nessa segunda consulta, ela já apresentava 5 dias, 2 aftas arredondadas, com aproximadamente 5 milímetros, ambas na mucosa jugal, na bochecha, caracterizando, então, a afta oral recorrente, a afta oral menor, tá certo? O que nós fizemos? Naquele dia, a gente passou o tratamento local com Oncilon hora base, passar nas aftas 4 vezes ao dia, preferencialmente antes da alimentação, que ele tem um anestésico, ajuda para engolir. O Malvatricin, que é para gargarejar e bochechar o volume de uma tampa 6 vezes ao dia, dá um conforto muito agradável na boca, é um tipo de enxaguante. E foi orientado, se as aftas não melhorarem dentro de 5 dias, fazer o tratamento sistêmico, tá? Que é prednisona 20 mg, só uma dose baixa, um comprimido após café da manhã por 5 dias, tá? Então, vamos ver aqui a evolução. Após 14 dias, o paciente retornou com resolução completa da afta após o uso da prednisona, que resolveu usar mesmo tendo melhora relativa com o tratamento tópico prescrito. Então, ela resolveu usar e fechou de vez. Foi orientada a usar um Oncilon hora base quando sentia um formigamento ou algum ponto vermelho, ou seja, antes da abertura da afta. E sugerido evitar alimentos cítricos e picantes. Pronto. Esse é o dia a dia da afta oral recorrente. Ok? Conclusão: você deve identificar se a afta é proveniente de causa identificável ou não, realizar exames objetivos à busca dessas causas, aqueles exames que eu pedi. Nem sempre é preciso fazer endoscopia, ela já vem com a endoscopia pronta, tá? Quando você está suspeitando uma B12 baixa, aí sim, quando você confirma uma B12 baixa, né? Melhor dizendo. Aí você tem de investigar se tem gastrite atrófica, né? A gastrite autoimune você pesquisa com exame de sangue, aqueles anticorpos anticélula parietal. Mas a gastrite atrófica você deve fazer a endoscopia e a biópsia, tá?
e não identificando, classificar o tipo de estomatite aftosa recorrente, se é maior, menor ou hipertiforme, e iniciar um tratamento específico e a prevenção de recidiva, igual a gente fez com essa paciente. Ok? Alguma pergunta? Vamos passar agora para o último tema, que é curto, que são soluços ou singutos, tá? Se tiver alguma pergunta de afta, pode fazer. Muito bem. Por que eu vou dar aula disso? Porque é uma situação seguinte, quase ninguém fala disso, como é que trata, entendeu? É muito comum, isso é muito comum, e pouca literatura, então eu resolvi dar essa aula baseada nessas poucas informações, tá certo? Muito bem, já até esse tema aqui, já até falei no Congresso Brasileiro, que descobriram como que a faculdade esse tema era nossa. E é justamente por isso que eu dou, que ninguém lembra de como é que trata soluço. Então, o conceito é mioclonia frênica, esse é o nome certo de soluço. É uma contração involuntária, intermitente e espasmódica do diafragma e dos músculos intercostais. Então, a grande culpa é do diafragma, né, e dos músculos que tem entre uma costela e outra, tá certo? Essa contração, ela dá origem a uma inspiração súbita, a pessoa puxa o ar muito rapidamente, que fecha a glote muito rapidamente também, respira muito rápido, a glote fecha e gera o barulho de Rick, tá? Então é isso, contrai muito forte, contrai o diafragma e os músculos intercostais. Isso faz com que a pessoa respire muito rápido. E ao respirar muito rápido, a glote fecha rapidamente e dá o barulho do soluço. Então é assim que se explica o soluço, tá? Na grande maioria das vezes ele é inofensivo, possui uma frequência média de 4 por minuto, e desaparece espontaneamente em alguns minutos, tá certo? E o soluço é mioclonia frênica, tá bom? Aí, dá para vocês gastarem gastarem bem sem mioclonia frênica com a tia do Zap. Ela vai ficar impressionada, hein? Tô com soluço? Não, só está com mioclonia frênica, tia. Vocês vão ganhar muito ponto com isso. Muito bem. Classificação oscilões a salvo dia. Não, nem sempre. Deixa eu abrir a afta, é complicado, entendeu? É complicado. O negócio é usar um silon, ele é mais eficaz do pontinho vermelho, tá? Alguns casos resolve, em outros casos você tem de entrar com corticoide, 5 dias, via oral. Bom, classificação dos soluços, né? Você imagina, soluço pode classificar, né? Ele pode ser episódico, tá? Ou persistência e refratários. Então, classifica dessa forma. O soluço episódico é decorrente da distensão gástrica por excesso de alimentos gasosos, né? Então, muito comum na Coca-Cola, ou comer rápido ingerindo ar. Então, a pessoa que come e fala muito, né? Come e fala muito. Ela vai soluçar. E o refrigerante gasoso, né? Outra causa do episódio, mudança abrupta de temperatura ou alternar alimento quente e frio, tá certo? Você está tomando uma sopa e resolve tomar uma Coca-Cola gelada. Está pedindo para soluçar. Não é mais Coca-Cola. O estresse, o fumo, o riso, o choro, tudo isso pode dar soluço. Estresse é muito comum, gente. Tem pessoas que manifestam a conversão psicomotora, a labilidade emocional, soluçando, tá? Persistente e refratários, mais de 48 horas a meses. Olha, é descrito pacientes que soluçou 2, 3 meses. Tá? Isso é descrito na literatura, alguns casos que são apresentados. Mais de 2 dias, mais de 2, 3, 7 dias, isso eu já peguei. Etiologia desconhecida, comum em pacientes com patologias agudas ou crônicas agudizadas, sobretudo hérnia de hiato. O estresse é um fator muito importante. Então, vamos tratar soluço, olha só, que tratamento simples e barato, tá? Para soluços episódicos, né? Então, a pessoa começou a soluçar e não para. Açúcar cristal puro, não é açúcar refinado, é açúcar cristal puro. Desde que o paciente não seja diabético, vai engolir açúcar sem água, colher de açúcar de cristal, colher de sopa, né, com açúcar cristal, aquele açúcar que parece uma pedrinha, e então o soluço passa, na maioria das vezes. Então, olha só, para a tia do Zap, você vai curar ela com açúcar cristal puro, gente. Tia, a senhora está com mioclonia frênica, e não precisa nem comprar remédio, com açúcar cristal a senhora melhora. Gente, vocês vão ganhar muito ponto com essa tia, entendeu? Mas ela vai consultar agora só com vocês, porque ela vai achar que vocês são o máximo, tá? Muito bem.
Beber água rapidamente também ajuda, tá? Massagear o plexo cervical entre o pomo de Adão e a carótida aqui, tá certo? Também ajuda. Mas não mais do que açúcar cristal. Açúcar cristal que é o melhor. E o suco de limão sem água, uma colher de sopa, né? Isso tudo, qual a intenção do açúcar cristal e do suco de limão? Fazer uma irritação do esôfago, consequentemente irritar o frênico e relaxar o diafragma. Então, a irritação do frênico, usando o suco de limão e o açúcar cristal, faz com que há um relaxamento do diafragma, tá? Essa que é a intenção. Se você tomar água, isso vai passar direto e não vai irritar o frênico. A irritação da mucosa do esôfago não vai atingir o frênico. Misturar uma colher de chá de mel com 2 gotas de óleo essencial de tangerina. Isso está descrito na literatura, eu passo isso para meus pacientes, só ontem, hoje que fez. Eu acredito que os outros devem ter tido a mesma dúvida que eu tenho. O que é óleo essencial de tangerina, meu Deus do céu? Né? Não tenho a mínima ideia do que é isso. Muito bem. Ondansetrona oral. Vonal, 8 mg sublingual. Então, a ondansetrona oral é o antiemético mais usado, né? Então, você pode associar aí ao açúcar cristal. Olha, se não melhorar com açúcar cristal, continua com açúcar e põe um comprimido embaixo da língua de Vonal, né? Tem várias marcas de ondansetrona, né? Bom, agora, e o soluço refratário e persistente? Olha só, é meio maluco isso aí, né? Destilação nasal com vinagre, tá certo? Você põe uma sonda, vinagre pela sonda, no mesmo sentido de relaxar o paciente internado, relaxar o diafragma. O baclofen, 10 mg, 3 vezes ao dia, também de preferência internado, baixa pressão. O ampliquitil gota, uma gota é 1 mg. Isso dá muito sono. Então, a intenção é você fazer um relaxamento da musculatura intercostal, porque ele dorme muito e passa a respirar bem lentamente. Até meio perigoso isso. Então, por isso que você tem de usar uma gota, não melhorou 2 gotas, não melhorou 3 gotas, mas ele vai dormir muito. Sedação com fentanil, que é um anestésico, tá? Bloqueio do frênico, que é uma cirurgia, e tratamento alternativo, acupuntura e hipnose. Existe um tratamento alternativo também, que é com cannabis, né? Eu não citei aí, né? Porque já viu, né? Mas o cannabis, ele é usado também em alguns países, não só para crise convulsiva, né? De repetição, é isso que é usado, né? E é autorizado a usar no Brasil, para crise convulsiva de repetição. Em alguns países é usado também com tratamento de soluço, tá? Muito bem. Ah, tá. Dá um susto no paciente. Ia ser boa, viu? Mas geralmente quando o paciente marca uma consulta, paga o médico, já tomou muito susto. E ele até toma susto também com o preço da consulta e não para de soluçar, né? Os óleos essenciais são da aromaterapia? Não sei, viu? Não sei. Gente do céu, fui enganado a vida toda achando que ficar de cabeça para baixo dava certo. Não. Deve ser interessante, né? Ficar de cabeça para baixo, né? Sobretudo, não sei, deixa para lá esse assunto. Mas para soluço não resolve, não. Refluxo causa muito soluço. Quando tem hernia de hiato, a hernia é muito grande, sim, mas fora isso, não. Não tem causa direta nenhuma de doença do refluxo com soluço, tá certo? Agora, a pessoa que tem refluxo pode ter soluço como qualquer outro, tá? Já vi tomar água de cabeça para baixo. É até difícil, né? É complicado, molha tudo, né? E também tomar água de cabeça... tomar água de cabeça para baixo, as pessoas tentam, sim. Não é fácil, né? Quando procura assistência médica, já fez esses troços todos, né? Muito bem. Pode continuar tentando, tá? O açúcar cristal é mais eficaz, viu? Ok, gente? Alguma pergunta? Então, vocês aprenderam a abordar a litose, aftoral e soluço. Ok? São as aulas de hoje e da semana passada, tá?
Semana que vem, então, nós vamos falar de intolerância alimentar, vamos falar de intolerância a glúten, lactose, frutose e raffinose, tá bom? Até semana que vem. Eu sabia que tem um monte de gente com afta aí, né? Até semana que vem. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. You are currently the only person in this conference.